Para a nossa próxima palestra, lembrando, o evento tem a última palestra agora, cujo tema tem por fulcro da implantação ao modelo atual das organizações sociais em educação, case de sucesso da educação profissional tecnológica, com a especialista Leoni Dias da Silva. Cabe reforçar, antes de darmos continuidade à palestra, que a sua finalização, algumas pessoas não estavam no momento do aviso, ela depende da entrega da credencial na parte de baixo à Escola do Legislativo, para que possa fazer a checagem da sua participação, contabilização e aí sim a emissão do certificado, que será entregue no site onde foi feita a inscrição. Tem uma aba certificados, você pode coletar a partir da quarta-feira, tá bem? Senhora Leoni é coordenadora de monitoramento e fiscalização das parcerias em educação profissional e tecnológica na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás. Também atuou como assessora técnica da Superintendência dos Contratos de Gestão da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás e gerente especial de contabilidade regulatória na Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. Tem formação superior em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Gestão de Negócios e Marketing e em Análise e Auditoria Contábil. Instrutora e palestrante em cursos e eventos regionais de contratos de gestão. Boa tarde. Acho que nós vamos ter que abreviar esse momento, porque já estão todos cansados, né? Mas agradeço aí, né, estarem aqui até agora e espero que a nossa fala, que o nosso momento possa, de fato, contribuir com a experiência de cada uma das prefeituras, dos estados ou das organizações que estejam aqui. Bom, o tema da palestra está aí, né? Implantação ao modelo atual das organizações sociais em educação, OSE, case de sucesso das escolas do futuro. Primeiramente, nós vamos fazer uma linha do tempo, já que atualmente nós praticamos uma outra modelagem jurídica, que a gente entra daqui a pouco, então vamos falar da nossa experiência enquanto Estado de Goiás com as organizações sociais. Minha experiência iniciou, assim como o Zander, primeiro com as concessões. E concessão, ela é como você saber tocar piano e saber tocar teclado, né? Quem toca teclado, toca piano, mas desculpa, vice-versa. Quem toca piano, toca teclado, e não vice-versa. Então, a modelagem jurídica que o Zander o Ramiro, né, acabou de apresentar, de fato, ela é muito complexa e traz uma bagagem jurídica, financeira, contábil e até mesmo de engenharia econômica, dificilmente conquistada em outras áreas. Vocês viram que ele colocou que uma agência reguladora faz parte desse processo, né? Em Goiás, nós temos várias concessões muito bem-sucedidas. Então, não por acaso, nós iniciamos o processo de contratos de gestão como interveniente por sermos uma agência reguladora. Tínhamos a Secretaria de Saúde e tínhamos a AGR, que recebeu isso, né? O governador jogou no colo do meu presidente e fiscaliza. Bom, sendo um interveniente e o outro o concedente do recurso público, né, e ainda sem nenhuma modelagem, sem nenhuma metodologia definida, sendo eu contadora e tendo a minha equipe toda constituída por contadores, criamos, então, a metodologia que que acreditávamos ser a mais adequada para o monitoramento. Chamamos a SES e fizemos um termo de cooperação. SES, sendo você a entidade responsável pela parte assistencial, pelas metas, cuide das metas físicas, né, assistenciais. E sendo a AGR a interveniente, aquela que fiscaliza os indicadores qualitativos e o dinheiro, a AGR fica, então, com a parte que lhe compete.
e fomos em busca de construir a metodologia. Construímos, a metodologia se solidificou, até porque, como eu disse hoje aqui para o secretário, né, Jaime, ela foi construída a várias mãos, teve muitos starts, até hoje a minha equipe escuta o tempo inteiro, quando elas fazem alguma crítica, reclamam para o Ministério Público, foi a doutora que pediu assim, e eu fiz como a doutora queria, você não está bom não? Reclama para ela. Então, a gente fez assim, era atender Ministério Público, primeiramente, que era um Ministério Público extremamente preocupado com os usuários do SUS, extremamente preocupado com os colaboradores, né, ou melhor, servidores da saúde, que teoricamente iriam ficar desempregados, a saúde seria privatizada, todas aquelas celeumas que vocês já conhecem, que permeia qualquer processo de contrato de gestão. Desenhamos o modelo, agradamos o Ministério Público e, claro, né, agradamos também o CGE, TCE, e o modelo se solidificou. Assim, hoje, eu concordo com todas as meninas aqui, minhas amigas, né, palestrantes, a gente está num modelo de constante melhorias, né? Então, quando eu olho lá atrás, no modelo que a gente construiu, eu falo, nossa, foi bacana? Tá, foi bacana, porque nós entramos nessa linha do tempo. A nossa... A AGR era responsável pelo quê? Pela verificação da aderência dos recursos públicos transferidos ao objeto pactuado, ou seja, os diferentes níveis de unidades hospitalares que tínhamos, atenção primária, atenção terciária, enfim, cada uma das modelagens tinha as suas premissas como objeto pactuado, e a gente se preocupava em verificar a aderência do recurso transferido. Se transferíamos 50 milhões de reais, sim, eu já falei isso em várias reuniões com o Ministério Público, em vários seminários, em vários congressos brasileiros, nós tínhamos a audácia de dizer que fiscalizávamos cada um daqueles centavos que entrava e que saía da conta da organização social. A PGE, algumas vezes, até brincou em reunião que estava, nossa, Leone sabe mais o saldo da OS que o dela. Assim, 50 milhões se tornou ínfimo para mim, porque a gente lidava tanto com essa fiscalização, com essa verificação de como o dinheiro entrava e como ele era desembolsado, que, para nós, a metodologia nos propiciou essa robustez e essa segurança. Bom, veja, a metodologia foi criada por uma gerência de contabilidade regulatória, que tinha como função exclusivamente a aplicação dos recursos transferidos. Ponto. Bom, logo em seguida, o governador gostou do que estava vendo e colocou também para nós a assistência social. Aí, então, fiscaliza a assistência social. Com a assistência social, acendeu meio que uma luzinha, porque o modelo que a gente utiliza na nossa OVG, que até hoje é o mesmo que a gente implantou lá requer metas físicas e metas financeiras atreladas, porque, diferentemente da saúde, é um contrato de gestão que nasceu com uma modelagem um pouco diferente, por ter um envolvimento da primeira-dama, por ter nascido antes da modelagem da Lei 15.503, que é a lei do meu estado, está pronta. Então, ficou meio que um regime híbrido. E lá era assim mesmo. Você tem que distribuir 50 cadeiras de rodas. Para que você distribua 50 cadeiras de rodas, eu te dou X de recurso. Você precisa fazer tantas fraldas geriátricas ou tantas bolsas universitárias. E era muito fácil, muito casado, né? Metafísica e financeira. Então, a gente viveu aquela situação. Eu confesso a vocês que o trabalho era muito árduo e muito grande. À época, a gente estava com 18 organizações sociais, e a Santa Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é tipo 200, 300 mil por mês, as outras eram volumes muito vultuosos. Então, não tinha muito tempo para pensar, nossa, vamos aprimorar a metodologia. Não, eu me preocupava em fazer aquilo que era o escopo da minha gerência, que era verificar os recursos transferidos. E assim a gente ficou aprimorando o modelo, implantando a metodologia eletrônica, né, de fiscalização, construindo relatórios. A GR tem poder de polícia, então com autos de infração, com advertências, e fomos dando um novo caminhar para o Estado, que serviu de inspiração e de referência para muitos outros. A partir disso, eu comecei na saúde, e na saúde era tudo separado.
uma coordenação de metas assistenciais, né? Uma de custo e uma de coordenação financeira e contábil. Eu ficava na assessoria técnica da superintendência. Então, meio que estava um pouco em cada uma, mas não com o tamanho do pé que eu gostaria de colocar, né? Eu ficava mais no atendimento ao Ministério Público, implantar o modelo, implantamos o modelo ficou muito bonito, foi a época que a gente teve uma consultoria médica também, que reformulou todos os nossos contratos de gestão. Então, quando tudo isso terminou, em dezembro de 2017, houve um anseio do então governador de fazer com que a educação profissional tecnológica também adotasse o modelo de contrato de gestão. Na verdade, não apenas a educação profissional tecnológica, a educação propedêutica, aquela regular, né? E, então, começaram os estudos, eu não participava, porque eu estava na saúde à época, né? Quando o modelo, os contratos de gestão foram assinados em abril de 2017. Deixa eu passar aqui, gente. Nós estamos tendo um gap aqui. Estava, né? Acho que o problema está comigo, porque com ele não estava, mas tudo bem. Então, o Jaime foi muito bonzinho comigo, né? Na verdade, ele e a Sônia, né? São sempre bonzinhos demais comigo. Então, eles me passaram uma série de solicitações que são anseios do Estado de Santa Catarina no tocante à educação profissional. Talvez por ser a última palestra, talvez pelos temas já estarem aí exauridos durante todo o dia. Então, a gente quis fazer mais esse bate-bola mesmo, de perguntas e respostas. Essa primeira fala foi apenas uma contextualização. Então, fui convidada para assumir uma gerência na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, onde eu estou até hoje, só que foi muito, muito bom para mim, porque eu já tinha desenvolvido uma ideia de um pensamento de que metafísica não pode andar desatrelada de meta financeira. E queria muito ter um sistema de custo em que eu pudesse ser a gestora, a dona do modelo de negócio, né? Desenhar um modelo de negócio. Aí, me convidaram para uma gerência onde eu seria responsável pelas 3 vertentes. Falei, nossa, é tudo que eu preciso, né? Agora eu implanto um modelo do jeito que eu gostaria. E assim, em dezembro de 2017, nós iniciamos esse trabalho, ou seja, as OS começaram em abril. Em dezembro, eles ainda não tinham conseguido, tinham até levado o CPF com eles, porque a CGE havia recomendado, mas eles ainda não tinham conseguido iniciar o processo, até porque todos os professores, não tinha, aqui muito foi falado sobre a necessidade de equipe, né? Não tinha uma equipe de contadores ou de economistas que pudessem levar o trabalho adiante. Então, iniciamos o trabalho lá, e foi bem interessante. Aí, aqui, agora, vamos passar para as informações que nos foi solicitada. Bom, aqui, o pessoal teve a curiosidade de saber que área da CEDI administra as OS em educação tecnológica. Na secretaria, foi criada uma superintendência, chamada Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica, que é a responsável pelo monitoramento e fiscalização, claro, enquanto portaria, né, via portaria, porque eu e Michele também somos membros, pela fiscalização dos contratos. Então, ficou a cargo de uma superintendência. Beleza. Na estrutura, quando eu assumi, eu tinha 3 pessoas na minha equipe, e a superintendência inteira tinha 6. Claro que isso foi um começo, à medida que a gente foi mostrando resultados, que os secretários foram ficando muito satisfeitos com a repercussão positiva e muitas melhorias, as próprias organizações sociais contribuindo muito, porque elas também se sentiam desconfortáveis de estar na qualidade de receber milhões e não ter resposta de como elas estavam agindo com aqueles milhões, nem em termos de atingimento de metas e nem em termos de monitoramento econômico financeiro. Então, nós tínhamos, então, 5 contratos de gestão para a administração de 29 unidades escolares. Eram 29, com 5 organizações, algumas tinham, sempre tinha uma que era carro-chefe, uma que a gente chama de padrão 1.200, uma muito bem estruturada e umas outras menores, para que a gente pudesse levar a política pública, interiorizar, né? Bom,
Os tipos de unidades de equipamento, eu já falei, nós temos nós somos unidades educacionais, porém não regular, não propedêutica, voltada à educação profissional. Nós oferecemos cursos de educação superior, técnico, qualificação, capacitação, ou seja, a gente tem toda uma legislação da LDB que norteia os nossos processos, nós temos cursos livres e os cursos superiores e técnicos, que esses são todos avaliados pelo Conselho, desde o plano de ensino, como o MEC, na educação superior, nós temos o Conselho Estadual de Educação, que é muito atuante. Muitas organizações sociais que nos procuram de outro estado, dizem que no estado dele não é assim, que o conselho é incipiente, o conselho não se manifesta. Em Goiás é bem diferente. Os conselheiros são escolhidos a dedo, assim, aquelas pessoas que possuem expressividade na educação, que se destacam no cenário nacional, com projetos em Brasília, ou grandes educadores que já aposentaram, como nós temos algumas professoras nessa categoria. Bom, como era antes e como é agora. Dá para perceber a diferença? Essa fala aqui, eu acho que ela ficou até em desuso diante de todos os palestrantes. Particularmente aqui com o Ramiro, vou puxar para a Conceição, né, gente? Praticamente o que o Ramiro disse do time, né? Para oferecer um serviço público de qualidade, a gente precisa ter time. O orçamento público, como ele falou muito bem, as exemplificações que ele deu, o orçamento público tem as amarras. Não tem como você dar tempestividade quando você tem que seguir uma série de premissas da 4320, da 866, e, enfim, perder o time, pensa, eu tenho dia para que o meu semestre letivo comece. Para o meu semestre letivo começar, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter professor, eu preciso ter vigilância, eu preciso ter serviços gerais, eu preciso ter insumos didáticos, pedagógicos. No nosso, agora, que somos escolas do futuro, os nossos laboratórios de cowork, enfim, todos os laboratórios precisam estar devidamente prontos, né, para maker, para realizar as atividades. Antes, me disseram, eu não conhecia o cenário, era muito focada só na saúde, né? Mas Michele, que é a gerente que atua comigo também nessa área, me contou que era patrocinada pelo Proafed, antes de ser para eu vir, né? Eu quis ouvir essa parte dela. Elas que eram o Proafed, quem atua, as prefeituras, para eles isso é muito comum, essa fala. Michele me disse que eles demoravam 4 anos para receber um recurso. Aí eu te pergunto, como alguém administra uma unidade escolar com 4 anos para receber um recurso? Então, assim, de fato, é incomparável, né? Incomparável como o que se deu depois que as organizações sociais assumiram. Foi um divisor de águas na vida dos alunos que dependem das escolas públicas, da educação profissional. Foi bem interessante esse aspecto do time, né? Seria possível administrar sem OS? Bom, aqui, sem OS, eu vou deixar o exemplo que eu disse, né? Taborda disse que eu só posso falar os resultados positivos, então eu vou limitar os positivos. De fato, o time de uma parceria, como todos já disseram, de uma modelagem jurídica bacana, né? Como contrato de gestão, não tem padrão de comparação, né, gente? Se houve muita resistência à mudança, houve. Vocês sabem que a saúde e a educação são sindicatos admiráveis, né? Bom, estou falando do meu estado, mas acho que é uma realidade nacional, né? Muito fortalecidos. A Bia, que é do meu sindicato lá, dos professores, a Bia manda mais no estado do que qualquer governador. Então, quando a gente já vai fazer alguma coisa, a Bia não vai deixar. Mas isso não é política pública, mas política pública que é ela. Porque ela pensa no professor, ela pensa no aluno, então... em todos os estados. Eu acredito que seja assim, né? Em Goiás também teve essa situação. O sindicato da saúde e o da educação bateram muito, correram muito atrás de mídia, de Ministério Público. Houve muita resistência. E é claro, né? Também fizeram aí uma gestão em cima dos alunos, dos professores, para que isso não acontecesse. Mas foi superado e aconteceu. A Secretaria se inspirou no modelo da Secretaria de Estado da Saúde
Com toda certeza, né? Tanto se inspirou que me convidaram para ir para lá, que havia sido responsável pela implantação do modelo na AGR e na saúde. Aí se inspiraram e falaram, não, Leone já deu a contribuição dela enquanto servidora na interveniente, na concedente, agora ela precisa nos ajudar nesse modelo. Então, foi um prazer para mim poder contribuir com o meu Estado em uma nova área. Eu sempre fui professora universitária, coordenadora administrativa e pedagógica, durante 14 anos. Mas, gente, não tem nada mais difícil dessa vida do que a tal da educação profissional. Diferente da educação superior, ela trabalha com carga horária. Um curso superior, ele tem 1.200 horas, um curso livre tem 60 ou 120, o técnico 800. Isso demorou muito para que eu assimilasse, talvez até pelo meu paradigma do ensino superior, de receber comissão do MEC e de ser avaliada em uma outra nuance. Mas foi bem interessante. Há outros estados da federação que já possuem OS? Não. Recentemente, Vitória foi submeter um projeto a Brasília, mas aí de Novos Caminhos, antigo Pronatec, acredito que muitos aqui conhecem, e até nos procurou, sinalizando que está startando um processo. A Planisa, que também trabalha em vários estados, a Planisa já está com vários clientes, que ele trabalhou com a gente, fez um trabalho maravilhoso, por sinal, na métrica, né, na precificação, no custo das OS, e isso abriu alguns caminhos, algumas portas em outros estados, e ele foi procurado para que isso acontecesse. Bom, aqui eu não poderia deixar de falar, né, porque eu seria injusta. Há uma autarquia, né, Paula de Souza, né, Antônio Francisco Paula de Souza, que é uma autarquia também de uma agência, de uma secretaria como a minha, né, Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Recentemente, minha subsecretária esteve lá e, de fato, um trabalho muito bacana, muito interessante, mas eles têm 50 anos de atuação nessa área, né? E vai para o viés da ciência e tecnologia, como um ICT. Então, mas aí é uma autarquia ligada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Bom, quando iniciou a implantação do modelo OS, quem era o governador? Acho que já falamos sobre isso, né? Iniciou no governo passado e, em 2017, então, um outro governador, né? Porque se decidiu implantar um modelo. No final, se tiverem alguma dúvida, eu recorro. Mas foi isso, foi o time, né? Foi ver os alunos sem professores, aluno com escola sucateada, sem material didático, enfim, foi essa situação que fez com que se pensasse, se na saúde está tão lindo, se na saúde deu tanto certo, se a gente transformou um castelo mal assombrado em um hotel 5 estrelas, então por que não podemos fazer isso também na educação? Então foi essa vendagem. Aí o governador falou, procura quem está inspirando, procura quem está fazendo bonito, e vamos copiar. E foi daí mesmo que, claro que também teve muito de inspiração do Paula de Souza, como eu disse, eles sempre namoraram esse centro aí, né? Em que momento as entidades são qualificadas como OS em educação tecnológica? Bom, o processo de qualificação é exatamente o mesmo em qualquer lugar do país, né? O governo indica lá um ato convocatório de que quer certificar para assistência técnica e extensão rural, ou para pesquisa, ou para educação profissional, ou para saúde, ou para educação, e as organizações sociais preenchem aquele checklist que a Casa Civil estabelece e são qualificadas ou não. Vocês vejam, nós trabalhamos com 5 organizações sociais. Nós temos, atualmente, 17 qualificadas, ou seja, praticamente 1/3 chegou a trabalhar com a gente. A forma de qualificação foi alterada? Não, não foi alterada, e até onde eu pesquisei bastante isso, inclusive com amigas que trabalham na Casa Civil, não existe nenhum projeto. Tem necessidade de melhoria? Demais, porque o Ministério Público criticou sobremaneira o modelo de qualificação das organizações sociais. Fez críticas severas. Eles sinalizaram que, com bastante
de uma forma bastante incisiva, é que tudo parte do processo de qualificação. Se você qualifica bem, todo o resto vai caminhar bem também. Nós tivemos problema, sim, nos processos de qualificação. Das metas físicas e financeiras. O título está metas físicas e financeiras, mas aqui fala mais as temáticas que o pessoal me passou, muito mais sobre precificação. Então, se a gente contratou consultoria, não. Não contratamos consultoria, porque o meu superintendente, ele é doutor em educação profissional tecnológica, doutor como poucos mesmo. E ele já havia sido diretor de uma escola nossa, muito bem sucedida, que fica no Dyer, no centro, no polo empresarial de Anápolis. Então, ele fez uma governança maravilhosa, nunca dependeu de R$1 de recursos públicos para a nossa escola. A escola foi premiada inúmeras vezes. Ele entende muito de educação profissional. Entende também das dores de não ter dinheiro e do que fazer quando se tem dinheiro. Então, ele construiu o modelo. Ele desenhou da primeira vez, lá em 2017. Depois eu falo da segunda. Quais as ferramentas técnicas ou procedimentos utilizados para definir metas e precificar? Aqui eu percebi, nas falas dos demais palestrantes, que é uma angústia de todos. Como é que é as metas? Como diz a Gisele, não tem o ótimo, tem o bom, ou, né? Aí a gente chega e fala, o meu projeto custa 265 milhões para 53 meses. 6 milhões, aproximadamente, por mês. Aí a gente não queria um projeto desse, a gente queria 400 milhões. Aí o governador, não posso, o orçamento não pode, o que encaixa no meu orçamento para você é 250. Beleza, a gente desenhou 255, chegamos a 260. Tudo parte na educação profissional pelo recurso que eu tenho no PPA, na LOA. Então, se ele tem isso, eu pego e transformo em meta. Que meta? Tanto para a educação superior, tanto para a educação técnica e para os cursos livres. No nosso caso, a gente também tem serviços de inovação, que são nossos STAI, e tem eventos, que a gente tem os eventos que vêm com a Orquestra Filarmônica, que tem um recurso apartado, mas fica com a gente também, e tem recursos de outras áreas. Beleza. Tá. Quais os pontos fortes e oportunidades de melhoria do planejamento realizado? Um ponto forte, eu já disse, a expertise que o Teodoro tinha dessa gestão, que foi operacionalizada em 4 anos, 48 meses, de contratos de gestão. Então, esse foi um ponto forte, porque ele já tinha a precificação na cabeça dele enquanto diretor, e depois, na modelagem, ele pôde verificar como é que eram esses polos, né? Que diferença que tinha entre estar com a CEDI e estar com as organizações sociais. Aí, as oportunidades de melhoria, a gente está falando o tempo todo sobre isso, né, gente? Nós somos da inovação, né? Então, melhoria é o tempo todo, a cada momento. As meninas que trabalham na minha equipe, elas chegam com um relatório lá, gente, ficou muito lindo, nossa, mas eu estou entusiasmada. Aí, no próximo, não, eu não quero esse relatório mais. Mas isso não era lindo? Eu falei, era lindo, mas agora não está lindo mais, ué. Agora a gente tem que apimentar alguma coisa aqui. Nós temos que... Isso não é inovação? Então, a melhoria é constante. Sempre tem que ter esse termômetro, essa visão, para que você possa agregar, né? A prestação de contas e fiscalização. Bom, como eu disse a vocês, a prestação, lá a gerência cuida de todas as áreas de atuação, agora a coordenação, né? Então, a gente consegue fazer essa interligação entre as áreas. Aqui eu trouxe um modelo de uma metodologia das ofertas de vagas em educação profissional, que a gente utiliza algo bem diferente do que era utilizado no início dos contratos de gestão. No início do contrato de gestão, a gente colocava uma meta, tipo 300 matrículas, ponto. Nem se eu quisesse, enquanto membro de monitoramento, ou enquanto gerente, criticar aquelas matrículas, eu não podia. Falaram aqui, na concessão e nas outras palestras, sobre o acordo entre as partes, né? Um contrato pressupõe acordo entre as partes.
E quando você se sente, eu me sinto não feliz com algo que está posto, eu preciso da sua anuência, isso para qualquer modelagem jurídica, né? Concessão, gestão, convênio. Se não há essa anuência, eu que lamente e chore, né? Como diz meu procurador, se você não viu lá atrás e assinou, agora só te resta concordar ou convencer o parceiro. Nem sempre é fácil ter esse poder de conciliação com o parceiro. Agora, a nossa metodologia atual já é uma evolução do nosso modelo. Ela pressupõe o quê? Acesso, permanência e êxito. Eu não me incomodo com o número de matrículas que a organização social realizou. Eu quero saber por quanto tempo ele manteve meu aluno sentado em sala de aula, como ele deu conta de reter aquele aluno, e do êxito. Aí o êxito, a gente já está tentando, embora envolva mercado, é um pouco mais complexo, a gente está considerando exitoso aqui o aluno que conclui cada uma das modalidades que ele se propôs. Mas a gente tem um sonho, como eu tinha quando eu estive aqui antes, né, Jaime, e se concretizou em alguns aspectos, um sonho de que esse êxito se transforme em ver os nossos alunos empregados mesmo. Todos os alunos que fizeram um curso, que isso possa modificar a vida deles, que possa agregar na sua renda familiar. E são vieses que a gente já está trabalhando. Mas a metodologia ficou aí. Essa metodologia de prestação de contas e fiscalização, ela pressupõe... Vocês viram que não está muito boa, né, a qualidade da postagem, né? Mas, assim, eu não estou achando. Acho que não está dando para visualizar tão bem. Mas, aqui, nessa modelagem, a gente avalia metas quantitativas e qualitativas, né? E, como última evolução, nosso relatório não posso apresentar, porque ainda está em contraditória e ampla defesa, mas lá nós contemplamos essa meta, esse casamento. Tipo assim, Jaime, a gente disse para eles, te passei 50 milhões. Eu esperava que você tivesse tantos alunos com acesso, permanência e êxito. Beleza, você não deu conta de executar, então a gente vai reter aquela parcela como meta não executada. E por se tratar de educação, por se tratar de um KPI, de uma métrica diferente, a gente reteve o recurso. E ele apresenta um plano de ação para nós, dando uma destinação para aquele recurso. Tá, eu não dei conta porque você me pediu tudo superior, mas se você deixar fazer como qualificação e cursos livres, eu dou. A CEDI, enquanto política pública, pode anuir totalmente, ou anuir parcialmente, ou negar, e a gente dá a destinação para esse recurso. Então, aqui, a gente aperta um pouco mais que com os contratos de gestão. Mas eu ouso acreditar que com os contratos de gestão, embora seja eles apresentam a proposta técnica, né, deles, onde eles contam como eles vão fazer. Eu ouso acreditar que, muito breve, com os contratos de gestão, também será possível fazer isso. Porque, se o dinheiro está sendo aplicado só para a meta, e você não cumpriu meta, e você tem o custo fixo, pelo menos no variável, a gente pode pensar em uma metodologia parecida com essa, né? Pode ser sonho, mas eu acredito. Ver o que mais? Tá, a comissão, né? A comissão, para qualquer modelagem, seja assistência social, seja educação profissional ou saúde, é a mesma, né? O papel da comissão é soberano. Na verdade, a comissão manda mais que o próprio secretário, né? A comissão faz o monitoramento, fiscalização, encaminha diretamente ao secretário e à Assembleia Legislativa, e o secretário julga as contas com base no parecer técnico, né? Mas a comissão é soberana, não pode receber interferência de ninguém, né? Aí, quando se reúne, se uma meta não está adequada, cabe à comissão, e essa comissão também avalia os indicadores. Sim, a comissão, como a comissão é constituída por membros da superintendência, a gente já faz toda a parte durante o monitoramento D+1, mensal, trimestral e anual. Desculpa, gente, meu aparelho, de vez em quando, ele dá uns gaps. Então, nós somos responsáveis, sim, por dizer se a meta está boa, se a meta é inalcançável, ou se a meta está muito baixa e está deixando gordura demais para aquele contrato. A gente tem essas visões.
dos modelos em educação, quais os pontos positivos, eu já estou sendo sinalizada ali do meu tempo, quais os pontos positivos, de outro lado, as oportunidades de melhoria, quais as perspectivas, o modelo veio para ficar ou ainda há risco de descontinuidade. Bom, eu acredito que na minha secretaria a gente tenha certeza que esse modelo de parceria veio para ficar. Só que essa frase já é muito repetitiva nos encontros que eu participo. Dinheiro público requer fiscalização. Não tem como você transferir o dinheiro que é meu, que é seu, que é do meu filho, que é do seu filho, para a mão de um outrem e achar que ele vai fazer tudo bonito. Não. Tem que ter meta, tem que ter KPI, tem que ter monitoramento, tem que ter fiscalização e tem que ter responsabilização pelos fatos, caso ocorra fatos que estão discrepantes com o pactuado, né? Aí, para finalizar, eu quero mostrar para vocês algumas... deixa eu voltar aqui. Algumas ferramentas que a gente utiliza. Hoje, a gente utiliza muito pouco mão humana ou Excel no nosso monitoramento e fiscalização. A gente tem a base de dados extraída do CPF e do SIGA, Sistema Informatizado de Gestão Acadêmica. O de vocês é SIMAS, né? O meu é SIGA. Então, que é a escrituração contábil fiscalizada, desculpa, a escrituração acadêmica e pedagógica fiscalizada pelo Conselho. Então, a gente utiliza como base de dados para a construção de todos os nossos BIs. E todos eles vão para o relatório. Aqui eu tenho informações, o céu é o limite. Eu quero saber, por exemplo, gasto por tipo de função. Aí eu escolho aqui, por exemplo, dentro de 2022, eu vou escolher o mês de abril. Tá, eu não quero que me apresente RPA e eu só quero saber, vou colocar seletista e atividade fim, por exemplo. Eu tenho os valores. Aí, aqui, se eu quero o quantitativo de colaboradores, nas minhas escolas, eu tenho duas modelagens de escola, de educação profissional e tecnológica e em artes, onde abarca a Orquestra Filarmônica. Então, quantos colaboradores eu tenho? Beleza. Nessa outra, eu tenho uma rede de orquestra e a minha Orquestra Filarmônica também, né? Aí é porque aqui está filtrado em atividade fim, atividade meio, ele não está postando. E aí, ainda quantitativo, enfim. Aí eu tenho Power BI para gestão de pessoas, esse aqui é um Power BI de metas. Onde é que nasce a meta da organização social? Nasce na publicação de editais, aí, porque dinheiro público tem porta de entrada, ele não pode matricular aluno se não entrar pela porta de entrada. No SUS é a regulação, para mim é o PSA, né? E aí eu tenho 3 PSAs abertos, eu tenho 216 cursos, 597 turmas, 16 mil vagas ofertadas, 12 mil inscrições, 7.493 matrículas, e aí a gente acompanha aqui a porta de entrada. Aí a gente tem outras que a gente acompanha o planejamento. Falta quantos minutos aí, gente? Esse é o que a gente chama de funil, né? O que eu espero que entre e o que, de fato, está saindo. Ali é o que a gente fez a previsão do PPA, de quanto seria e quantas matrículas nós temos hoje. É um planejamento. Está com 53,27, porque ainda restam 6 meses para que ele possa correr atrás do prejuízo, né? Tudo isso acompanhado no monitor, aqui em ferramentas de BI. Aí são notificações, nós emitimos 123 notificações. Qual foi a temática? Foi pessoal, foi metas, enfim, a gente tipifica e aí a gente coloca a contagem por resultado, acompanha prazo, revelia, contraditória e ampla defesa, aí várias tipificações jurídicas que nós adotamos. E esse aqui, a gente faz uma comparação entre a hora-aula do contra-cheque com a carga horária de produção do professor. Então, a gente compara. Você pagou para a Leone 60 horas no contra-cheque, mas que engraçado, quando eu verifiquei o diário dela, ela só tinha ministrado 20 horas. Não estou colocando aqui 1/3 que o professor recebe. Esses R$40 é indicador de ociosidade. Qual o motivo de ter um indicador de ociosidade de 40 horas? Então, a gente avalia isso também, assim, bem par a par. Bom,
A Sônia já está falando ali que eu falei demais, então não vai nem o obrigado aqui, o obrigado vai pessoalmente, gente. É isso. Eu tentei falar um pouco para vocês, né, dessa visão da educação profissional tecnológica e do modelo. É claro que, né, sempre com inspiração nas organizações sociais da saúde, é onde tudo começou, onde tudo aconteceu, e modelagem jurídica é modelagem jurídica, não muda, né? É como trocar de marido, só muda o problema, né? Mas não muda, não muda. Você muda a modelagem, mas os regramentos postos são o mesmo. A legislação abarcada é a mesma. E, assim, em alguns aspectos é melhor lidar com professores, em alguns aspectos é melhor lidar com os médicos, mas tudo isso faz parte de um processo. E nós, né, enquanto servidores públicos, enquanto gestores, estamos aqui para isso, né? É para enfrentar os desafios, é para criar estratégias de melhorias e fazer com que o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui hoje, né, os usuários da política pública, recebam o orçamento lá, colocado para eles. É para isso que a gente vive, né? É para isso que a gente coloca a modelagem, para que não tenham vieses, gaps, descaminhos entre a política pública e o recurso transferido a outrem. Gente, muito obrigada. Foi a última palestra, vocês cansados. Obrigada. Muito obrigado. Senhora Leone Dias, eu lhe convido para fechar sua apresentação com chave de ouro respondendo a uma pergunta. Pode ser? Na educação do ensino médio, a modelagem de organização social funciona? Na educação do ensino médio, a modelagem de organização social funciona? Acho que eu desliguei aqui. Gente, lembra que eu falei para vocês que nós temos a educação profissional tecnológica e a educação propedêutica ou regular. Em Goiás, não perseverou, o modelo foi abortado logo no começo da educação regular. Como eu disse, pela força do sindicato, pelos próprios professores que fizeram um trabalho bem bacana. Então, no ensino médio, não prosperou. Aí, com relação talvez a pergunta fosse assim, você acha que poderia funcionar? A gente está até fazendo um estudo, eu e Michele, sobre isso, tentando fazer um case sobre isso. Será que no ensino médio, se fosse uma modelagem, veja, eu e ela chegamos de Maceió recentemente, nós fomos conhecer um modelo bem-sucedido na UFG e também no Sistema S. Muito bacana, uma modelagem linda de educação. E lá, eles nos colocaram com o modelo bem-sucedido que tem, que o que dá qualidade para esse tipo de ensino são os professores. Se os professores são fidelizados, se você tira o seu professor e deixa ele só por conta daquela escola, daquele modelo, está tudo certo. Então, aí fica um contrassenso, né? Os professores, pelo seletista, como é que serão? Vai ser contratado pelo OS, vão ficar um tempo e vai sair, mas a gente está aprofundando nisso. Eu espero que quando o Jaime me convidar de novo, se é que ele vai convidar, né, gente? Aí a gente vai aprofundar sobre isso. Obrigada, gente. Agradecemos pela resposta e convidamos a senhora Sônia Mara Flores para entregar uma lembrança do Estado à palestrante. Encerradas as perguntas, agradecemos a todos os palestrantes pela disponibilização do seu tempo, trazendo valiosa contribuição ao cumprimento dos objetivos deste evento. Agradecemos ao Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Administração, que coordena o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais, e à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com o apoio da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, da Fundação Escola de Governo ENA, da empresa BRGAP Corporation e Tecnologia de Informação, do Sindicato dos Auditores do Estado de Santa Catarina e do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Administração. Agradecemos também aos trabalhos de todos os profissionais envolvidos, que sem eles, a realização deste evento não seria possível. E finalizamos parabenizando novamente a todos os bravos participantes que nos brindaram com a sua presença, contribuindo para o excelente andamento deste segundo fórum. Muito obrigado.